Vamos orar a Deus para que a palavra seja revelada ao nosso coração, para que o Espírito Santo esteja nos guiando a toda a verdade. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui nesta noite, meu Pai, humildemente, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que Ele possa abrir o nosso coração e a nossa mente para toda a verdade revelada na Tua Escritura. Meu Pai, faça com que nós aprendamos de forma clara, que a gente possa aprender de forma internalizada para que possa haver dar frutos. Senhor, não permita que nenhum erro enraizado dentro de mim faça com que eu enxergue a Tua Escritura de forma diferente ou de forma errada, mas que o Espírito Santo esteja me limpando de todo dogma, de todo tradicionalismo, de todo erro mundano que está fixado em minha mente, para que eu possa de fato estar ouvindo a Tua mensagem, para que eu possa de fato estar entendendo a Tua mensagem e praticando no meu dia a dia. Abra os nossos olhos nesta noite através da Tua mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ler uma passagem que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. E antes de lermos aqui, só para a gente contextualizar, essa carta, na verdade, ela afirma que quem escreveu é o apóstolo Paulo, então é unânime ali dizer que o apóstolo Paulo escreveu aqui esta carta, a primeira e segunda carta aos Coríntios aqui, e ele escreveu no último dos seus 3 anos de ministério, quando ele estava em Éfeso, provavelmente poucas semanas antes ali do Pentecostes, na primavera do ano 56 depois de Cristo. E durante a segunda viagem missionária de Paulo, ele teve uma visão em Troade. Se a gente for ler lá em Atos, a gente vai perceber isso, onde ele ouve um homem chamá-lo: venha a Macedônia e ajude-nos. Lá em Atos 16, no verso 9, está dizendo. Então essa mudança nos planos de Paulo fez ele ir a Filipos, depois ele foi a Tessalônica, para Atenas e depois, por fim, a Corinto. E a gente vai ver isso também lá em Atos, no capítulo 18, no verso 5. E aí Paulo ministrou em Corinto por no mínimo ali 1 ano e meio, 18 meses, e aí eles encontraram e instruíram um homem eloquente de nome Apolo. Isso está lá em Atos, no capítulo 18. E em seguida, Apolo foi até Corinto e teve um poderoso ministério lá na cidade. Então, na verdade, Apolo ele estava naquela cidade, ensinado pelo apóstolo Paulo. Provavelmente ali ele estava na liderança daquela igreja naquele momento. E a gente vai ler aqui, dentro desse contexto, para a gente entender o que essa passagem bíblica está dizendo, tá bom? Então, abram comigo, quem puder, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 3, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a gente vai ler do verso 5 até o finalzinho lá, do finalzinho do verso 23, do verso 5 ao verso 23, amém? Então, a versão que eu estou lendo aqui é a King James, é um pouquinho mais tradicional, mas não muda muita coisa, dentro dos contextos e das traduções é a mesma coisa. E na versão que eu estou lendo aqui, o verso 5 diz assim: quem então é Paulo e quem é Apolo, se não ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com seu próprio trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação, e outro edifica sobre ele. Mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Porque nenhum homem pode pôr outro fundamento ou outra fundação, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo.
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer ser sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs ou vãos. Portanto, nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são vossas. Quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as coisas vindouras, tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Amém? Irmãos, no contexto aqui, como nós já falamos, e falamos aqui agora há pouco, contexto entre o apóstolo Paulo, está mandando uma carta aqui à igreja de Coríntio, e ele está fazendo ali uma exortação, né? Provavelmente aqui o que estava havendo naquela igreja eram discussões, eram contendas, né? A primeira carta que até vai citar que se há contenda entre vós, né? Se há brigas entre vós, então ainda vocês são carnais. E se estavam tendo contendas e eles estavam dizendo eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, outro eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo ele veio enviando essa carta e nesses versos aqui ele veio combater isso. A primeira coisa que nós temos que analisar o apóstolo Paulo aqui no verso 5 ele quer passar uma mensagem importante para nós. Quando ele diz, quem então é Apolo? Ou quem é Paulo? Né? Senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem. Aqui ele está dizendo assim, quem sou eu, né, o apóstolo Paulo, ou quem é Apolo? Por acaso homens têm mais poder ou têm que estar sobre, vamos dizer assim, sobre uma autoridade especial sobre vocês? Por acaso nós somos especiais? Só simplesmente porque eu trouxe um evangelho, simplesmente porque Apolo está regando, simplesmente porque eu preguei a verdade e simplesmente porque Apolo manteve essa verdade enquanto eu não estava nessa igreja. Por causa disso, eu ou Apolo, nós somos especiais? E ele vai dizer no finalzinho, conforme o Senhor deu a cada homem. Ele deixa claro aqui que o dom dele, né, o apostolado dele, aquilo que ele está fazendo, plantar, aquilo que Apolo estava fazendo, regar, isso é dado por Deus. Nós não nos tornamos especiais por estar exercendo algo que Deus nos deu. Nós temos que ser submissos a Deus, nós temos que ser servos de Cristo, nós temos que ser humildes. O apóstolo Paulo queria acabar com essa confusão, vamos dizer assim, na igreja de Coríntios. Não existe pessoas aqui que eu sou de Paulo, não existe essa divisão. Né? Todos nós somos membros de Cristo, onde há um fundamento. E esse fundamento não pode ser trocado, ou não pode ser reposto, não pode se colocar outro fundamento em cima de um fundamento que já foi posto, que é o Cristo Jesus. Ele vai dizer no verso 6, eu tenho plantado, Apolo tem regado, mas Deus dá o crescimento. Ele está dizendo, eu tenho feito o que Deus pediu. Apolo tem feito o que Deus pediu, mas não sou eu fazendo, e não é Apolo fazendo, que isso vai fazer acontecer. Porque é Deus que faz crescer, né? Tanto a fé, tanto o amor, tanto a conversão, tudo aquilo que é de Deus é Deus que opera. Né? Ele está dizendo aqui que nós somos cooperadores, nós somos ministros, nós somos aquelas pessoas por quem Deus faz alguma coisa, mas é Deus quem faz. Nós não podemos esquecer que a causa originária de tudo que Deus faz é Ele mesmo, é Deus. Por mais que Ele utilize homens, por mais que Ele utilizou o apóstolo Paulo, por mais que Ele utilizou Apolo, por mais que ele utilizou toda a sua base apostólica, né, dos 12, a origem disso tudo é Cristo Jesus, a origem disso tudo é o Espírito Santo, a origem disso tudo é Deus. Ele diz no verso 6, eu tenho plantado, Apolo regado, mas é Deus quem dá o crescimento. A gente não pode esquecer isso. Aí ele vai dizer no 7, assim então, nem é o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus, porque é Ele quem dá o crescimento. Não é o apóstolo Paulo que é alguma coisa, não é Apolo que é alguma coisa, não é você que é alguma coisa, não sou eu que sou alguma coisa. Né? Por mais que nós fazemos boas obras, por mais que nós produzimos bons frutos, esses frutos são produzidos pelo Espírito, originados em Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. Não tem que haver competição para dizer que eu sou de alguém,
que eu creio nele, que eu creio naquilo, que eu creio nisso, porque todos são instrumentos nas mãos de Deus. O poder original, o poder vinculador, o poder de origem está em Jesus, está em Deus, está no Espírito Santo. Ele vai dizer no verso 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem vai receber a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, e edifício de Deus. Aí no 10 ele vai trazer um ensinamento importante. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sabe o mestre de obras, eu pus a fundação. Ele está dizendo aqui a fundação no caso do Evangelho. Ele está falando aqui, ele está ilustrando como se fosse um edifício, para dizer que sem uma fundação bem feita, nada pode ser construído, ou aquilo que é construído cai. Ele vai dizer que Cristo é a fundação, Cristo é o fundamento. Ele vai dizer no finalzinho, e outro edifício sobre ele. Ele vai dizer assim, mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Presta atenção, segundo a graça de Deus que me é dada. Primeiro a graça é dada ao apóstolo, como sabe o mestre de obras, para ele praticar boas obras, fruto do Espírito Santo. Eu pus a fundação, ou seja, ele pregou o Evangelho. Ele está dizendo quem é a fundação do cristianismo. Ele está dizendo que o Evangelho está sob Cristo. Cristo é o nosso fundamento principal, ele é a nossa pedra angular. E o apóstolo Paulo está dizendo que pregou isso. É Cristo que eles têm que levar como fundamento, não é Paulo e nem Apolo. E cada homem tem que ver o tipo de edifício que está sendo construído em cima desse fundamento. É isso que ele está dizendo. E outro edifica sobre ele, mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, se existe já uma fundação, todo o edifício tem que crescer ajustado a essa fundação. É isso que o apóstolo está dizendo. Nenhum homem pode colocar outro fundamento, pode trocar essa fundação. Nenhum homem pode trocar esse fundamento e não podendo trocar também, ele não pode construir algo diferente do fundamento. Algo que diferencia a estrutura da casa da fundação. O que ele está dizendo sobre isso? Ele está dizendo que o Evangelho já foi pregado, já foi colocado dentro daquela igreja, mas que tudo aquilo que for crescendo na igreja tem que estar de acordo com o Evangelho já colocado, já fundamentado, já posto ali, porque é Cristo Jesus que é a fundação. No 12 ele vai dizer, agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa, e se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Irmãos, a gente tem que entender que no mundo antigo, os grandes edifícios eles precisavam ser testados, eles precisavam ser aprovados, e as estipulações aqui dentro do contrato de construção diziam que eles tinham que ter testado para ver se realmente aquele edifício ele tinha um fundamento sólido, se ele foi construído, se ele foi bem feito. O apóstolo Paulo, ao dizer isso, ele está se referindo a esse dia, o dia da inspeção, que é como se ele estivesse falando que haverá um dia do juízo final, um dia escatológico, onde o seu edifício, onde aquilo que você está construindo em cima do fundamento que é Cristo, ele será testado. E é isso que ele está dizendo. Aquilo que você está construindo em cima do fundamento que é Jesus Cristo, que cada homem está edificando a sua própria casa, aquilo que está sendo construído, haverá um dia que será testado. Haverá um dia onde Cristo mesmo vai julgar aquelas obras que nós estamos fazendo, vai julgar se o edifício que nós construímos está de acordo com o Evangelho, com a loucura da pregação, como ele vai dizer aqui em Coríntios. E quando ele diz de recompensa aqui, é porque naquela época as pessoas que construíam os templos eles eram bem recompensados, mas as pessoas elas eram penalizadas quando elas não construíam também um edifício de forma segura,
né, de forma criteriosa, um edifício que dava prejuízo. Essas pessoas eram penalizadas. E ele faz essa comparação com as obras aqui de Cristo, trazendo para a construção do edifício espiritual. Então ele está dizendo que você vai construir o seu edifício, mas o seu edifício já tem um fundamento. Esse fundamento não é o apóstolo Paulo, esse fundamento não é Apolo, esse fundamento é o próprio Cristo. E o próprio Cristo, como fundamento, ele vai julgar as suas obras, ele vai julgar o edifício que você está construindo sobre ele mesmo. E de acordo com o que você está fazendo, você vai ser recompensado. É isso que o texto aqui está dizendo. No verso 18 ele vai dizer: nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer ser sábio, neste mundo torne-se louco para poder ser sábio. Aí vai dizer no 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O que o apóstolo está dizendo aqui é um conselho dele, do apóstolo Paulo, que aquele que engana a si mesmo, ele não crê no Evangelho. Ele não crê na loucura da pregação. Ele não crê que Cristo é o Filho de Deus. Ele não crê que Jesus morreu para salvar todo aquele que crê. Ele não crê na mensagem do Evangelho. Então, se a pessoa é sábio, a pessoa pode ser o mais sábio intelectualmente, a pessoa pode ter o maior discernimento, a maior sabedoria. Neste mundo, a pessoa se torna louco. Porque não crer no Evangelho é a maior das loucuras. Você não vai ter vida eterna. Você não tem como entender a vida futura. Você não discerne as coisas espirituais. E ele está dizendo que o louco que confia nessa loucura da pregação é sábio. Porque por mais que pareça louco para o mundo, ele é sábio para Deus. Ele é sábio aos olhos de Deus, porque ele entende o que é o Evangelho. Ele consegue discernir as coisas espirituais. Ele sabe que há vida eterna. Ele sabe que existirá uma ressurreição. Ele sabe que Cristo é Deus e que Ele desceu ao mundo para salvar pecadores. Ele sabe que Cristo está intercedendo por nós. E isso tudo, aos olhos do mundo, é loucura. Mas aos olhos daquele que crê, é sabedoria de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo nesse verso. E no verso 21 ele vai continuar. Portanto, irmãos, nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são vossas. O apóstolo vai dizer, nenhum homem se glorie em homens, trazendo de novo ao verso 5, que nós começamos lendo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Acaso eles não são ministros de Deus? Acaso eles não estão só plantando e regando, mas quem está dando crescimento não é Deus? Então, não se glorie em homens, não se glorie em líderes, não se glorie em pastores, em padres, não se glorie em denominações, em placa de igreja, se glorie em Deus, somente em Deus, somente na sua palavra, somente no conhecimento que Ele te dá através do Espírito Santo. Você não tem que gloriar em homens, você não tem que confiar a sua salvação a homens, você tem que confiar a sua salvação a Cristo e se submeter à palavra dele. É isso que o apóstolo está dizendo no verso 21. Portanto, nenhum homem se glorie em homens, porque se você se gloriar em homens, os homens são falhos. E mesmo se o homem não falhar, esse homem não está fazendo por conta própria, ele está fazendo porque está sendo coagido, porque está sendo capacitado pelo Espírito Santo a fazer boa obra, a ter bons frutos, a ser uma árvore frutífera, a mostrar a boa obra ao mundo para gloriar, para mostrar a glória de Deus. A gente não tem em nenhum momento que dar excelência ou dar glória a homens, a gente tem que dar glória somente a Deus. Por isso que no verso 21 ele vai dizer, portanto nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são vossas, quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, que aqui é o apóstolo Pedro, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas presentes, ou coisas vindouras, tudo é vosso. Tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Irmãos, a solução para a gente entender e parar de divisão dentro da igreja, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, havia essa divisão, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Ele está dizendo que a solução para parar com essa divisão é reconhecer que todos são servos do Evangelho. Mesmo figuras importantes como o apóstolo Paulo, como Apolo, como Cefas, essas pessoas as suas obras não pertencem a si mesmas, são feitas pelo Espírito Santo. E Deus, Ele está vendo isso.
Deus, ele está aqui justamente para analisar a nossa intenção do coração. Deus está aqui justamente para fazer a boa obra através do Espírito Santo. E é Deus quem faz, é Deus quem dá o crescimento. E por isso que nós não temos que gloriar a homens. É por isso que nós somos apenas colaboradores, cooperadores do Evangelho de Cristo. Nós não temos que nos orgulhar no sentido de achar que nós somos alguma coisa perante Deus em relação ao que nós estamos fazendo, porque o que nós estamos fazendo, na verdade, é coisas, é graça, é dado por Deus, são frutos dados por Deus, são dons dados por Deus, são obras dadas por Deus, e é assim que nós temos que entender. E os servos, as pessoas que lideram, o apóstolo Paulo está trazendo essa mensagem, os servos, as pessoas ali que estão liderando naquele momento, essas pessoas não devem se tornar distração, não devem se tornar uma distração para a igreja. Os cristãos não devem confundir essas pessoas como o mestre verdadeiro, que é o próprio Cristo. Essas pessoas não têm que ficarem sob o jugo de autoridade espiritual dessas pessoas como meio de salvação, porque pessoas são falhas. É isso que o apóstolo está dizendo. Quem sou eu, o apóstolo Paulo? Quem é Apolo? Acaso não é Deus que faz tudo? Não é porque eu plantei que eu sou alguma coisa. Não é porque o Apolo regou que é alguma coisa. Quem sou eu e quem é Apolo? A gente tem que se fundamentar em Cristo. É isso que nesses versos o apóstolo Paulo está dizendo. E é isso que eu quero que o irmão entenda. Você que está ouvindo. Em quem você está colocando o seu fundamento? Será que você está dividido? Será que você crê mais em algum pastor do que em outro? Será que você leva em consideração mais o que o padre diz do que o outro? Será que você leva mais em consideração o que um líder espiritual está dizendo do que outro? Você está fazendo essa distinção ou você está examinando tudo através da palavra? Ou você entende que por mais gloriosa, por mais esplêndida, por mais excelência que a pessoa seja nas obras de Deus, essa pessoa depende totalmente de Deus? Você entende dessa forma? Você sabe que essa pessoa está totalmente sob o controle de Deus. Você sabe que essa pessoa, através de suas obras, está glorificando a Deus. Você sabe que essa pessoa, através daquilo que ela está fazendo, ela está dando crédito a Deus. E você tem que agir dessa forma também. Você não tem que ser, meu irmão e minha irmã, subjugado ou estar debaixo de palavras de líderes. Você tem que estar debaixo da palavra de Deus, da palavra escrita, da palavra revelada do Espírito Santo. Você tem que estar debaixo da palavra de Deus. E você estando debaixo da palavra de Deus, você está construindo a sua casa em cima do fundamento correto, que é o próprio Jesus Cristo. Porque como o apóstolo Paulo está dizendo, haverá um dia em que a sua construção será avaliada, será inspecionada. E essa construção ela vai ser inspecionada de acordo com o próprio fundamento, de acordo com o próprio Cristo. Porque ele, como fundamento, ele estabelece como tem que haver essa construção. Porque o próprio Cristo ele nos traz o seu entendimento, o seu evangelho. Não para que a gente só aprenda intelectualmente. Não para que a gente só entenda no nosso coração. Mas que principalmente nós coloquemos em prática e nós construímos a nossa casa em cima dele mesmo. Em cima do fundamento que é Cristo. Nós precisamos entender que o fundamento do Evangelho é Jesus, não é homem. A gente precisa entender que o apóstolo Paulo é apenas um instrumento usado nas mãos de Deus. Precisamos entender que o apóstolo Pedro é somente mais um homem falho, como todos os outros, usado na mão de Deus. E que se Deus não estivesse com ele, se o Espírito Santo não estivesse sobre ele, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro ou qualquer outra pessoa do Velho e do Novo Testamento não seriam nada mais do que pó, nada mais do que trapos de imundícia, como vai dizer Isaías. Nós precisamos nos colocar como pessoas submissas à graça de Deus, submissas ao plano de Deus, pessoas que estão debaixo do senhorio de Cristo e entender o nosso papel de servo. Porque nosso papel de servo é servir, o nosso papel de servo é entregar, é mostrar, mas é servir alguém, é entregar a alguém, é mostrar a alguém, não a nós mesmos. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar de servo, no nosso lugar de meros homens, agraciados por Deus, e glória a Deus por isso. Mas que estamos totalmente dependentes da sua salvação, da sua graça, das suas obras, dos frutos do Espírito, totalmente dependente do que o Espírito Santo faz em nossos corações e nos capacita todos os dias. Então o apóstolo Paulo, quando vai dizer no verso 5, para a gente finalizar, quem então é Paulo? Quem é Apolo, senão apenas ministros, pelos quais vocês creram? Quem é Paulo? Quem é o seu pastor? Quem é o seu padre? Quem é a sua igreja? Senão apenas instrumentos pelo qual você creu. Na verdade é Deus quem dá o crescimento.
É Deus que faz a sua sementinha da fé no seu coração, a sua regeneração, faz a sua árvore de fé crescer dentro do seu coração. É Deus que faz você ter frutos, é Deus que faz você ter boas obras. Não é você mesmo, não é o seu líder, não é a sua igreja, é Deus quem dá o crescimento. O apóstolo Paulo vai dizer, eu tenho plantado, Apolo regado, mas é Deus quem dá o crescimento. Se eu não plantar ou outro não plantar, Deus vai levantar outras pessoas para plantar e regar. Mas é Deus quem dá o crescimento. Não dependa, não fique sujeito a pessoas, a homens. Homens erram. Homens e pessoas estão sujeitas a erros o tempo todo e vão errar mais cedo ou mais tarde. Mas se estiver sobre a graça de Deus e você estiver sobre a palavra de Deus, você vai entender que a vontade de Deus para a sua vida é que você creia no Evangelho, que você se fundamente naquela fundação perfeita que é Cristo, que você cresça com um edifício sobre esse fundamento, colocando boas obras, colocando ali os frutos do Espírito que também são dados por Deus, para que Deus possa mais e mais fazer você crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, para que você encontre a perfeição em Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, que essa palavra possa ficar no seu coração. Quem é Apolo e quem é Paulo, senão apenas ministradores do Evangelho. O importante, meu irmão, é você saber quem dá o crescimento. Então procure a fundamentação correta, procure a palavra de Deus, procure Cristo no seu dia a dia e construa a sua casa, o seu edifício sobre Cristo, porque eu tenho certeza que no último dia você não será envergonhado. Amém? Que Deus possa abençoar e a gente já volta já para fazermos a oração e finalizar com o louvor. Amém? Em silêncio, em quietude, eu sei que tu és Deus, protegido em teus braços, eu sei, me ergue, Senhor. Eu vou te seguir dia a dia, escolho a ti. Para mim só Jesus, mas ninguém me fez livre pela cruz. Vivo pra render louvor na tormenta e na dúvida, eu sei, soberano és. No momento de fraqueza, tu vens, me dá força pra vencer. Chamas, não demorarei. Isso sempre cantarei. Para mim só Jesus, mas ninguém me fez livre pela cruz. Vivo pra render louvor. Para mim só Jesus,
prazer está em ti, o meu poder e esperança. O meu prazer está em ti, pra sempre. O meu prazer está em ti, o meu poder e esperança. O meu prazer está em ti, pra sempre. Para mim só há Jesus, mais ninguém. Me fez livre pela cruz, vivo pra render louvor. Amém, irmãos, graça e paz, estamos voltando com o programa Caminho e Verdade. Feche os seus olhos, vamos orar, pedir a Deus para que essa palavra fique em nossos corações. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, meu Pai, por esta palavra, obrigado por teu ensinamento, obrigado, Deus, pela tua excelência em tudo que faz, por estar usando homens carnais, homens, pessoas que erram, pessoas sujeitas a erros, pessoas que, assim como nós, dependem do Espírito Santo. Mas obrigado, Senhor, por usar esses homens, esses apóstolos, para estar nos orientando e nos ensinando através de suas vidas. Que, por mais que essas pessoas sejam usadas e utilizadas pelo Espírito Santo, essas pessoas nada mais é do que pessoas. Nada mais são do que seres humanos que dependem totalmente da sua graça e da tua salvação. Assim como o apóstolo Paulo diz aqui, quem é ele? Quem é Apolo? E ele faz esse contraste que é Deus que dá o crescimento, que a gente possa entender realmente que o Espírito Santo esteja em nosso coração, nos confirmando essa palavra, que é Deus que faz tudo em nossas vidas e nós precisamos confiar a nossa vida totalmente em Deus. Meu Pai amado, eu venho te pedir que o Senhor esteja nos protegendo de todo mal durante o fim de semana, durante a semana, esteja cuidando de cada um de nós, meu Pai. Abençoe as nossas famílias, abençoe as pessoas que estão nos ouvindo, proteja de todo mal, do mundo espiritual, do mundo físico. Entra na casa, meu Pai, de cada um ali que está precisando. O Senhor sabe das necessidades de cada pessoa. O Senhor sabe mais do que eu, do que cada um está realmente precisando no seu íntimo. Mas entra, meu Pai, com providência, porque Tu tem o poder. Tu é onisciente, onipotente e nada pode resistir ao Teu poder. Faça, meu Pai, de acordo com a Tua vontade em nossas vidas, que a Tua mensagem chegue, meu Pai, o mais longe possível, possa salvar o máximo de pessoas, aqueles que estão dentro do Teu plano. Que o Senhor possa, meu Pai, estar confirmando esta palavra nos nossos corações, fazendo a gente se modificar, transformando o nosso caráter, fazendo a gente pensar de acordo com a Escritura, fazendo a gente mudar a nossa mente de acordo com aquilo que está escrito. Faça, meu Pai, com que nós estejamos sempre debaixo da Tua palavra, andando nos Teus caminhos, para que a gente não erre. Nos dê força, segure em nossas mãos, para que nós possamos andar todos os dias nos caminhos corretos, indo em direção ao céu. Nós te agradecemos, meu Pai, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar nos ouvindo hoje. Se Deus quiser, estaremos aqui semana que vem. Deus possa abençoar a sua vida, seu fim de semana, a sua semana. Continue ouvindo a rádio, compartilhando, para que mais pessoas ouçam. Eu gostaria de agradecer de antemão a todos que participaram, a todos que ouviram. Peço que, se os irmãos quiserem ouvir novamente, o programa estará no YouTube, vai estar a gravação no YouTube. Se os irmãos quiserem compartilhar, pode ficar à vontade. Quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar pelos meios de comunicação, pelo Instagram e pelo YouTube e deixar uma pergunta lá que nós responderemos sempre que possível, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, os seus familiares. Graça e paz, tenha uma boa noite,
um ótimo fim de semana. Nós estaremos aqui, se Deus permitir, na semana que vem, às 20 horas da noite. Amém? Fiquem com Deus e até mais. Graça e paz.